Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que a gente vai falar de anéis indecomponíveis. A gente então vai começar com um anel. Antes de falar propriamente do que é um anel indecomponível, a gente vai desenvolver algumas noções primeiro, tá? Então, se eu tiver um anel qualquer que não precisa de plural por enquanto, a gente diz que um elemento é uma noção clássica. Nós dizemos que um elemento num anel é idempotente. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de falar essa palavra, tá? Então, se eu me embolar falando idempotente ao longo desse vídeo, por favor, me perdoem. Isso é maconha! Oi? Então, a gente disse que que um elemento de um anel é idempotente se, quando eu pego ele e elevo ao quadrado, isso é igual a ele mesmo. Tudo bem? Então, isso é um elemento idempotente, tá? E aí, claro, como exemplo de elementos idempotentes, em qualquer anel, o elemento neutro e a unidade são elementos idempotentes, certo? Sempre, em qualquer anel. O ponto é que às vezes a gente vai ter outros elementos idempotentes fora o 0 e 1, e às vezes não. Isso vai depender da natureza do anel. A gente vai explorar isso um pouco mais à frente. Mas agora, até mesmo para explorar essa noção de quando a gente tem mais idempotentes, até mesmo caracterizar isso via isomorfismos com algumas condições, a gente vai ver como que um elemento idempotente, como que a partir de um anel e um elemento idempotente a gente consegue construir um outro anel. Tá? Então vamos lá. Se eu tiver um anel qualquer e eu tiver um elemento idempotente, a gente vai considerar primeiro esse conjunto aqui, ó. Eu vou definir o AE como sendo esse conjunto aqui, ó. Todos os múltiplos de E dentro do anel A, tá? Seria o ideal, né, gerado por E dentro do anel A, tá? Só que a gente não vai explorar a estrutura disso aqui como ideal, não. A gente vai olhar para esse conjunto especificamente, e nesse conjunto a gente vai definir uma outra operação de soma e uma outra operação de produto, que obviamente dependem das operações que já estão aqui, subjacentes nesse anel, porque ele vai encarando esse cara aqui como um anel com operações ligeiramente diferentes das operações originais. Essa construção vai ajudar a gente depois a caracterizar aqueles anéis que nós vamos chamar de decomponíveis ou indecomponíveis, e isso vai ter a ver com a existência de elementos dessa natureza e também vai ter a ver com a decomposição de um anel de maneira isomorfa ou produto de dois anéis não nulos. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas antes de ver esses detalhes, o nosso objetivo aqui é obter uma estrutura de anel para esse conjunto aqui a partir da soma original, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou definir essa operação aqui, ó. E aí eu já vou afirmar que ela está bem definida, ó. Vou até colocar uma bolinha ao redor dela para diferenciar da soma do anel. Então eu vou definir uma função que sai daqui e vai aqui e leva aqui, que faz o seguinte, ó. Cada elemento daqui somado com outro elemento daqui vai fazer isso daqui, ó. A mais B, I. Certo? Que na verdade é a própria soma mesmo dentro do anel, dentro desse conjunto, né? É a própria soma aqui nesse anel. Então isso aqui está bem definido de fato. Porque a soma em A está bem definida. Tá bom? Então a gente vai definir essa soma aqui. Na verdade, nesse caso aqui, realmente é só a restrição da soma no anel original A. Então isso aqui de fato está bem definido. Aqui não tem muito o que provar, não. Tá? Pois essa operação de soma aqui, ó, nada mais é do que a soma original restrita a esse cartesiano aqui. A soma original está definida em A cartesiano A, e essa aqui está definida apenas aqui. E claro que essa operação é fechada, né? Observe que uma soma desse tipo, que é a mesma coisa que fosse somar lá no anel A, né? Dessa forma, isso aqui cai aqui dentro desse conjunto, né? É só colocar
o E em evidência. Então, aqui está bem definido, não temos grandes, a gente não tem grandes polêmicas aqui, né? E aí é claro que essa soma, como ela é exatamente a soma original a menos de restrições, ela é comutativa, né? Então essa soma aqui é comutativa, ela é associativa, o elemento neutro dela, já que a operação é basicamente a mesma, o zero desse candidato a novo anel é o próprio zero do anel A original, e o simétrico dá no mesmo, né? O simétrico aditivo, o menos U aqui, é igual a menos U mesmo, quando a gente considera o inverso aditivo do anel original. Tá? Então, porque essas operações são idênticas, elas têm a mesma lei de formação, né? Agora o produto, agora a gente vai definir um produto assim, ó. Esse daqui a gente vai precisar verificar mesmo, que está bem definido. Eu vou sair desse produto cartesiano. E aqui, novamente, a gente vai definir esse produto aqui como sendo o produto U vezes V do anel mesmo. Só que aqui a gente tem que verificar se isso aqui está bem definido, né? Ou seja, se a gente pega dois elementos que estão aqui, a princípio, isso aqui está aqui dentro, né? Porque aquela coisa é um ideal. Mas a gente pode verificar assim também. Se você pega U igual a um AE e V é igual a BE, U vezes V vai ser A vezes A vezes E vezes BE, que é a mesma coisa que AB, E ao quadrado, e aí a gente usa o fato de ser idempotente ou luta. Isso aqui vai ser ABE, certo? Que pertence a isso daqui. Tá? Então, de fato, está bem definido e tem uma boa maneira de você multiplicar, né? Você pega os caras que fazem com que eles sejam múltiplos do E e multiplica eles, depois multiplica pelo E, né? Então, o fato do E ser idempotente te ajuda a fazer isso. Então, isso aqui está bem definida, só que, claro, isso aqui está bem definida, isso aqui vai ser... Deixa eu voltar para a cor que estava aqui. Isso aqui é comutativo do mesmo jeito. É comutativo, é associativo, certo? Também é distributivo, porque basicamente a lei de formação é a mesma. É distributivo com relação à soma. Agora, para ser um anel, a gente precisa da unidade, né? A gente quer que isso aqui seja um anel com unidade. E aí, a unidade do anel A pode ser que não esteja nesse conjunto. Se a gente soubesse que... observe o seguinte, ó, se a gente souber que esse idempotente é invertível, aí ele vai estar ali, porque olha só, observe que a unidade do A pertence a esse cara aqui, se somente se esse cara aqui é invertível, tá? Mas a gente não tem essa informação a priori. Claro, se o E fosse igual a 1, isso aqui seria verdadeiro, né? Igual a unidade, isso aqui seria verdadeiro. Mas a priori a gente não tem essa informação. Mas o ponto é que a gente consegue uma unidade, né, uma identidade para esse anel, independente disso. Porque o próprio elemento E, nesse caso, ele está aqui dentro, porque ele é a unidade do A vezes E. Tá? Então, de fato, o E pertence a esse conjunto. E ele satisfaz isso daqui. Ó. E se a gente pega um elemento qualquer aqui, ó, para todo A em A, quando a gente multiplica um elemento AE por E, isso aqui é a mesma coisa que AE ao quadrado, que é igual ao próprio AE, certo? Então, olha só, esse elemento E aqui funciona como uma unidade, né, para esse novo anel. Tá? Então, nesse caso, a unidade desse novo anel, então, isso aqui é um elemento neutro, né? É um elemento, isso é um elemento neutro dessa operação. Tá? E aí, portanto, agora a gente tem um novo anel. Esse anel que é induzido pelo anel original e esse elemento idempotente. Tudo bem? Então é bem fácil, não é difícil construir esse anel. Ele se parece muito com o anel original, né? Claro, fazendo uma restrição gigantesca, o conjunto, né, subjacente aqui são só os múltiplos desse idempotente, esse elemento
idempotente, tá? E beleza, então a gente já sabe como a partir de um anel e de um elemento que eu sei que é idempotente, construir um outro anel a partir dessas informações. Então agora a gente vai definir o que é um anel ser idecomponível mesmo. Essas palavras são muito difíceis. Indecomponível. Então vamos lá. Se eu tiver um anel A, dizemos que A é indecomponível se a 0 e 1, ou seja, a unidade, o elemento neutro da soma e a unidade, né, que é o elemento neutro do produto, são os únicos elementos idempotentes de A. Então é isso, por enquanto, que significa... Por enquanto não, isso não vai mudar não. É isso que significa um anel ser indecomponível. O ponto é que a gente vai conseguir caracterizar isso de outra forma. E aí a gente vai conseguir caracterizar esses anéis dessa forma aqui. Ó. É claro, né? Vale a pena mencionar que, caso contrário, né? A gente vai, ou seja, se o anel admite outros elementos idempotentes, o A é dito ser decomponível. A é dito decomponível. Tudo bem? Então é isso. E aí, então, agora a gente vai caracterizar os anéis decomponíveis. Se a gente caracteriza os anéis decomponíveis, a gente, por tabela, também caracteriza os anéis indecomponíveis. Tá? Então, esse é o principal resultado do vídeo de hoje. A gente vai provar, então, o seguinte. Um anel A é decomponível. A é decomponível. Ou seja, ele admite outros idempotentes além do 0 e do 1, se e somente se existem anéis não nulos, que eu vou chamar aqui de B e C, tais que o A é isomorfo ao B cartesiano C. Certo? O produto de anéis aqui. Dá uma olhadinha na aula lá que eu falei sobre o produto de anéis. Então, isso aqui até sugere uma boa resposta para a pergunta natural que poderia surgir, que é por que chamar isso de decomponível? Né? Por que chamar essa propriedade de uma propriedade que tem relação com decomposição? Pois é, esse teorema explica um pouco da terminologia. Né? A gente disse que um anel é decomponível, satisfazendo isso daqui, né? Mas na verdade a gente consegue caracterizar um anel ser decomponível se, a menos de isomorfismo, ele pode ser, entre aspas, decomposto como produto de dois anéis não nulos. Como produto de dois anéis não nulos. Então, nesse sentido, ele é decomponível. Tá? Num sentido mais fiel à terminologia, né? Ao que a palavra nos diz. Tudo bem? Então, vamos provar esse resultado. A volta aqui é mais fácil. Não que a ida seja difícil, mas a volta é bem mais rápida. Por quê? Se a gente quer... eu quero mostrar que... Então, suponha que que exista, né? Esse isomorfismo aí, né? Então, suponha que existam B e C anéis não nulos. Isso quer dizer, por exemplo, que a unidade de B é diferente do zero de B e para o C a mesma coisa. E um isomorfismo de B, produto de B com C em A, isomorfismo de anéis. Por que é interessante a gente trabalhar com um produto de anéis se a gente está interessado em encontrar elementos idempotentes, idempotentes, é difícil demais falar essa palavra. Mas eu não imaginava a intensidade desse problema, o abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Conivente. Idempotentes. Porque você consegue encontrar, dessa forma, o produto no produto de anéis, ele é bem caótico
num certo sentido. Porque olha só, se a gente define assim, esse cara assim, ó, defina D como sendo 0. Isso aqui é diferente do zero do B cartesiano C. Porque aqui, só para frisar bem, né? Aqui é a unidade de B e aqui é o zero de C. Isso aqui é diferente, certo? Do zero do produto de B com C, porque no produto de anéis, o zero é o par ordenado dado pelo zero de B com o zero de C, certo? Então isso daqui é um elemento diferente de zero desse anel, só que ele é idempotente. Tá? Então, em produtos de anéis não nulos, é muito fácil você obter elementos que são idempotentes que não sejam os triviais. Tá? Note que isso aqui vai acontecer. Ó. Quando eu multiplico d ao quadrado, isso aqui, d por d, né? Isso aqui, por definição do produto de anéis, pelo menos o produto usual, é isso daqui. É você multiplicar a coordenada a coordenada. Só que 1 vezes 1 é 1 lá em B, e o 0 vezes 0 é o 0 lá em C. Aí, portanto, isso aqui é o próprio D, com D diferente de 0. Tudo bem? E aí, isso aqui está nos dizendo que se eu olhar, já que eu quero encontrar um termo idempotente não trivial em A, basta eu tomar a imagem desse D lá dentro do A. Né? E aí, definindo E como sendo a imagem de D por φ, como o φ é um isomorfismo, então, primeiro, como o D é diferente do zero, do B cartesiano C, e o D também é diferente da unidade do B cartesiano C, porque a unidade aqui no produto de anéis é o par ordenado dado pelas duas unidades, então D não é nem o zero nem a unidade, e φ é injetiva, né? E φ é um isomorfismo. Então, essa imagem então, o E, que está em A, é diferente do zero de A, é diferente da unidade de A, tá? E o φ de E, e o E ao quadrado é basicamente o φ d ao quadrado, mas como o φ é um isomorfismo, isso aqui é o φ d ao quadrado aqui dentro, que é φ de d, porque d é idempotente, e o φ de d é o próprio E, tá? Então, observe o seguinte, a gente encontrou um elemento diferente de 0 de A, diferente de 1 do A, que é idempotente. A gente tem essa igualdade. Tá? Então, portanto, o anel A, por definição, ele é decomponível, pela definição que a gente deu. Ele é decomponível porque a gente encontrou um elemento que é idempotente não trivial. Né? Esses aqui são os chamados, talvez eu poderia ter colocado, né? Esses aqui são os chamados idempotentes triviais, porque eles sempre são, né? Então é bom registrar essa terminologia que é clássica na literatura. Então essa volta foi, ó, se a gente tem um isomorfismo do anel A com um produto de anéis não nulos, com certeza esse anel vai ser decomponível. Agora vamos provar a ida, ou seja, a existência, e aí a gente vai usar a construção que a gente fez no início desse vídeo. A gente vai provar então que a existência de um elemento idempotente não trivial vai nos permitir decompor esse anel A como, por meio de um isomorfismo, como um produto de dois anéis não nulos. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, por hipótese aqui, existe um E1 pertencente a A, tal que o E1 é idempotente, o E1 é diferente do zero e o E1 é diferente da unidade. Tudo bem? Ótimo. E aí, um resultado que vale no geral, tá? Independente de qualquer hipótese, é isso daqui, ó. Eu poderia ter feito isso aqui atrás, quando a gente definiu isso daqui, ó. Um resultadinho aqui. A gente definiu o que é idempotente aqui em cima, né? Isso. Um mini resultado aqui, ó. Bem legalzinho. Lema. Sempre, se um elemento em A
é idempotente, então a unidade de A menos esse elemento também é um elemento idempotente. Tá? Então você sempre pode obter um novo elemento idempotente a partir de um conhecido, que é você pegar a unidade e diminuir ele. Olha só. Quando a gente pega 1 menos e ao quadrado, então isso aqui é 1 menos e, que é 1 menos e aqui. Aí depois menos e aqui, isso. Aí mais e ao quadrado, certo? Aí isso aqui é zero. Esse negocinho de nada aqui é zero. Porque o e ao quadrado é igual ao e, né? Se eu estou supondo que o e é idempotente, então isso aqui é zero. Tá? Então isso aqui vai embora. E o que vai sobrar aqui? E o que vai sobrar aqui mesmo é só o 1 menos e que estava aqui já. Tudo bem? Então ele de fato é idempotente. E aí, usando isso nesse resultado aqui, voltando lá ao que a gente quer fazer, isso quer dizer então que se eu pegar E2 como sendo 1 menos E1, isso aqui também é idempotente. Certo? Isso aqui é idempotente porque é 1 menos um elemento que eu já sei que é idempotente. Para eu falar certo, eu tenho que fazer essa pausa dramática, não tem jeito. Beleza, e aí agora a gente vai usar aquela construção que a gente fez anteriormente. Tá? Desse modo, observe o seguinte, a gente vai considerar esses dois anéis aqui. Ó. Considere os anéis AE1 e AE2. Tá? Ou seja, os anéis que são induzidos pelo anel A e esses elementos aqui de trás. A primeira coisa é que esses anéis são não nulos, porque olha só, note que a unidade, nós já vimos que a unidade, por exemplo, do anel E1, EI, por exemplo, para todo I de 1 até 2, né? Isso aqui é o próprio EI. Tá? A gente viu isso. E isso aqui é diferente de zero, nos dois casos. Isso aqui é diferente do zero, do A, que é o próprio zero desse anel. O zero não muda, né? Porque olha só, em ambos os casos, olha só o que acontece. Deixa eu puxar uma setinha aqui. O E1 a gente já sabe que é diferente de zero, certo? É diferente de zero. O E2 não pode ser zero, porque se o E2 fosse zero, o E1 seria 1. Seria a unidade do A, certo? Lembrando que aqui é a unidade do A. Tudo bem? Então, como o E1 é diferente de 1, o E2 é diferente de zero. Tá? Então, a gente já sabe que isso aqui também acontece. Então, por conta disso, isso aqui acontecendo para todo I de 1 até 2, a gente garante que esses dois anéis são não nulos. São anéis não nulos. Beleza. O meu objetivo é mostrar que A é isomorfo ao produto desses dois anéis aqui. Tá? Então eu vou criar um morfismo. A gente vai obter um morfismo clássico aqui entre esses dois anéis. Dessa forma, ó, considere a função, depois a gente se preocupa com a inversa. Mas eu vou considerar essa função aqui, ó. A função φ, que sai do anel A original e vai nesse produto AE1 cartesiano AE2, que faz isso daqui, ó. Pega o elemento A e leva aqui no AE1 e aqui no AE2. Tudo bem? Olha só, primeira coisa, isso aqui é um morfismo de anéis. Está bem definido, né? O múltiplo de E1 está nesse anel, com certeza. O múltiplo de E2 está nesse anel aqui também, com certeza. E aqui a gente vai provar que φ é um morfismo de anéis. Tudo bem? De fato, quando a gente pega dois elementos quaisquer em A, note que o φ de A mais B, por definição, é o A mais B E1, A mais B E2, que é a mesma coisa que A E1 mais B E1, aqui A E2 mais B E2, certo? E aí, pela noção de soma no produto de anéis, isso aqui é somar coordenada a coordenada, né? Então é a mesma coisa que somar o A E1
AE2 mais essa soma que agora é do produto de anéis, BE1, BE2, e isso aqui é precisamente o φ de A mais o φ de B, certo? Então, φ preserva a soma. Beleza, então φ preserva a soma. Agora, vamos mostrar que φ preserva o produto. O que é φ de A vezes B? Bom, φ de A vezes B é... Isso aqui é A vezes B, E1, A vezes B, E2. E a gente viu na construção desse anel induzido pelo elemento idempotente que isso aqui é a mesma coisa que nesse anel multiplicar o múltiplo do E1 por A vezes o múltiplo do E1 por B. E aqui é a mesma coisa, só que no outro elemento idempotente. Certo? Aqui agora esse produto aqui é o produto do próprio anel A mesmo, mas a gente vai olhar no aqui dentro, né? Aqui é no AE1 e aqui é no AE2. E aí, pela definição de produto, no produto de anéis também é multiplicar coordenada a coordenada. Então isso é a mesma coisa que o AE1, AE2 vezes, aqui agora é o vezes do produto de anéis, aqui agora é o B, desculpa, BE1, BE2, tá? E isso daqui, por definição, é o φ de A vezes φ de B. Tudo bem? E aí, por último, a gente observa que φ preserva a unidade. Φ preserva a unidade. Porque olha só o que vai acontecer. Quando eu pego φ da unidade de A, isso aqui é a unidade de A vezes E1, a unidade de A vezes o E2. Isso daqui é o próprio E1, E2, que é, pelo que nós vimos, o E1 é a unidade do anel AE1 e o E2 é a unidade do anel AE2, e aí o par ordenado das unidades a gente já sabe que é precisamente a unidade do produto cartesiano desses dois anéis. Tá? Então, de fato, φ é um morfismo de anéis, a gente demonstrou isso. Agora vamos mostrar que φ é injetiva. Vamos mostrar que é um isomorfismo, né? Vamos mostrar que φ é injetiva. Então vamos pegar alguém no núcleo de φ. Núcleo, né? De φ. Então isso quer dizer que φ de A, a gente quer mostrar que A é o zero do anel A, né? Então φ de A, é o zero do produto cartesiano, né? Então isso aqui é o zero do anel A, o zero do anel A, que é a mesma coisa que o zero do AE1 e o zero do AE2, né? Então isso quer dizer que AE1, que é o φ de A, isso é o zero do anel A, e o AE2 é o zero também do anel A, que é o zero do AE2. Aí aqui a gente vai usar o fato que a soma de E1 com E2 é a unidade, né? Pela forma como a gente definiu, ó. E1 mais E2 é a própria unidade do anel. Então, usando essas duas coisas aqui, olha só o que acontece, ó. A é A vezes a unidade do anel, que é A vezes E1 mais E2, que é a E1 mais a E2, e ambos são iguais a zero, certo? Então, provamos que o elemento A é o zero do anel A, e portanto, né, isso aqui prova que o núcleo de φ é só o zero. Com isso, φ é injetiva, tudo bem? Agora vamos mostrar que φ é sobrejetiva. Então a gente vai pegar um elemento qualquer. A gente vai pegar aqui um elemento qualquer, então, nesse produto cartesiano. A E1, a E2, né? Então, o U está no AE1 e o V está no AE2, então a gente pode escrever U como sendo a E1 e V como sendo BE2, não tem que ser o mesmo elemento, a princípio a gente quer mostrar que tem um mesmo elemento que faz isso, né? Com A e B pertencentes a A. Tá? Mas observe o seguinte, U e V são elementos de A, certo? Eu quero encontrar um elemento tal que o φ dele é precisamente esse par ordenado. A gente vai observar aqui que a soma de U com V
faz exatamente esse papel. Ó. Então, como U mais V pertence a A gente pode aplicar o φ nisso. E aí vocês vão perceber que o φ de U mais V é precisamente esse par ordenado. Ó. Se não, observe. O φ de U mais V, isso aqui, bom, como o φ é um morfismo de anéis, isso daqui, vamos ver se compensa. Vamos lá, vamos ver se sai assim. Isso aqui é φ de U mais φ de V. Agora o φ de U, eu acho que assim não vai compensar não. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a lei de formação de φ, né? Isso aqui por definição é U mais V E1, e isso aqui é U mais V E2. Certo? Vamos lá, vamos ver se rola assim. Então isso aqui vai ser UE1 mais VE1. Aqui vai ser UE2 mais VE2. Aí o UE1 vai ser o quê? Vamos ver aqui, ó. O E1, como U é o AE1, isso aqui é AE1 ao quadrado, mais o V é BE2, né? Então vai ser BE1E2. Aí aqui vai ficar o quê? O E2 é o AE1E2, mais o V2 vai ficar B2 ao quadrado. O E1 é nilpotente, então vai ficar AE1 aqui, e tem esse termo aqui atrapalhando, BE1, E2, e aqui tem esse outro termo atrapalhando, BE1, E2, mais BE2, porque o E2 é nilpotente. Agora a gente tem que ver o que dá E1 vezes E2, né? Vamos ver o que dá E1 vezes E2. Vamos fazer uma continha aqui rapidinho. O que é E1 vezes E2? O E1 vezes E2 é E1 vezes 1 menos E1, certo? Isso é zero, tá? E aí, isso aqui é E1 menos E1 ao quadrado, que é zero, certo? Porque o E1 é idempotente. Isso é E1 menos E1, que é zero. Então, por conta disso, esses carinhas aqui vão embora. Isso aqui vai embora e isso aqui vai embora. Tá? Então, o que vai sobrar aqui é o AE1, o BE2, que é precisamente o UV original que nós tomamos, tá bom? Então, isso aqui prova que a φ é sobrejetiva, porque... e a gente tem até uma cara legal para a inversa, né? A inversa desse morfismo soma os dois caras. Então, é bem legal. Tá? Então, φ é um isomorfismo. Φ é um isomorfismo onde essa função aqui é inversa. A função que pega o v e leva na soma é precisamente a inversa de φ. Tá? E isso fecha a demonstração então desse teorema. Então a gente conseguiu caracterizar os anéis decomponíveis como aqueles que são isomorfos ao produto de dois anéis. Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. Doideira! Tudo bem? E aí só para fechar aqui rapidinho, para a gente fazer alguns exemplos. Primeira coisa que a gente tem é uma proposiçãozinha fácil que se A é um domínio, por exemplo, um domínio nunca é decomponível, né? Se A é um domínio, então a gente já sabe que isso implica que o A é reduzido, né? A é reduzido e também, a gente acrescenta a esse resultado o fato de que todo domínio é indecomponível. E a demonstração é muito fácil. A demonstração é bem fácil porque se você tem um elemento aqui que é idempotente, a gente já sabe que todo domínio é reduzido, né? Aí para mostrar que ele é indecomponível, se você pega um elemento idempotente, isso aqui precisa acontecer, né? Então logo, E ao quadrado tem que ser igual a E,
o que nos diz, jogando o E para o outro lado e colocando o E em evidência, isso daqui tem que ser 0, certo? E como A é um domínio, como A é domínio, então o E tem que ser 0, ou o E menos 1 tem que ser 0, o que é equivalente a dizer que o E é igual a 1. Tá bom? Então bem facinho, né? Então é isso, pessoal. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.